nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhes respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar o meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 1º de outubro, hoje, com muita alegria, né? E essa alegria, especialmente aqui no meu coração, precisa transbordar muito, porque hoje nós celebramos a memória de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim, essa mais jovem doutora da igreja. E por que eu digo da alegria do meu coração? Porque sou paroquiano há 23 anos da paróquia de Santa Teresinha, na minha cidade, em Nova Friburgo. Então, sou paroquiano há 23 anos, desde que cheguei na cidade, mesma paróquia, frequentando a mesma paróquia há 23 anos, paróquia dedicada, a essa grande, e eu digo grande, em todos os sentidos, essa grande santa da igreja. Como ela mesma dizia, eu tenho o desejo de ser uma grande santa. Eu tenho o desejo de ser uma grande santa. E nós vamos ver aqui que não tem nada de orgulho aqui, porque Teresinha, sem dúvida alguma, é uma pessoa de extrema humildade e de extrema pequenez. E o evangelho de hoje não podia ser diferente. Jesus aqui está falando da exigência do seguimento. Um diz que vai seguir o Senhor, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que organizar isso, tem que organizar aquilo. Jesus termina o evangelho dizendo: olha, aquele que quer me seguir e põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui que o mais importante de verdade é o seguimento, é o despojamento, a entrega. E aqui a gente poderia dizer a fala de Santa Teresa d'Ávila, que sem dúvida alguma, toda a inspiração de Teresinha vem de Santa Teresa d'Ávila e de São João da Cruz. Para conhecer Teresinha, nós precisamos conhecer, sem dúvida alguma, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: Deus não se dará todo àquele que não se der todo a ele. E claro, o evangelho de hoje está dizendo o que para nós? Está dizendo que Jesus, ele é o mais importante na nossa vida. O seguimento de Jesus, essa entrega total, sem reservas, porque nós temos ainda muito essa tendência de não se entregar todo. A gente deixa áreas da nossa vida que a gente quer nós sermos o Senhor dessas áreas. Mas o que o Evangelho nos mostra hoje é exatamente isso. É simplesmente se abandonar. E claro, Teresinha como ninguém, ela que nos deixou, e ela é doutora da igreja muito por conta da sua pequena via, a pequena via de Santa Teresinha, que é carregada de uma teologia profunda, ela que almejava e ela que olhava para os grandes santos, e ela chamava das grandes águias, e ela se via como um pequeno passarinho, mas ela queria ser uma bolinha nas mãos de Jesus. E veja, Teresinha recebe o título de doutora da ciência do amor divino. Como Santo Tomás de Aquino, o doutor angélico, Santo Agostinho, doutor da graça, São Boaventura, o doutor seráfico, e por aí vai. Santa Teresinha, ela recebe o título de doutora da ciência do amor de Deus, porque se abandonou totalmente nas mãos do Senhor. Ela que é a 9ª filha de uma família de 9, de que morreram 4, e, pasmem, isso é extraordinário, todas as filhas religiosas,
Até a Leônia, que era, vamos dizer assim, né, a ovelha negra da família, até ela tem uma conversão profunda, né? E as filhas de São Luís e Santa Zélia Martã, que são santos, né? Um casal de santos que gerou filhos para a igreja e que nos deu muitas monjas carmelitas, e uma delas, Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela não só é carmelita, ela não só é santa, mas ela também é doutora da igreja, porque nos deixa esse legado da sua pequenez. E na Pequena Via de Santa Teresinha, ela vai dizer que, né, nos passos da pequenez de Teresinha, que ela começa reconhecendo seu próprio nada. E isso vai muito de encontro àquela palavra que Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 15. Sem mim, nós não podemos fazer nada. Jesus, sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada. Se o ramo não estiver enxertado na videira, não funciona. E que coisa maravilhosa, meus irmãos. Teresinha, então, ela já começa a nos ensinar que nós precisamos reconhecer o nosso próprio nada diante de Deus, que é o tudo, que é o sol da justiça, que ela dizia, né? O sol da liberdade. Nós nos reconhecemos pequenos. E esse é tão importante, esse primeiro passo da Via de Teresinha é tão importante, por quê? Porque já cura do nosso coração toda soberba, todo orgulho, tudo aquilo que nos aparta desse grande amor de Deus. Quem foi Teresinha do Menino Jesus? Maria Françoise Thérèse Martin, conhecida como a Florzinha de Jesus, a pequena flor, nasceu em Alençon, na França, 2 de janeiro de 1873. Criada no conforto da casa, cercado de cuidados e refinamentos que teriam mimado uma criança comum, a inteligência de Teresinha despontou cedo e lhe permitiu compreender a bondade divina já desde a eternidade. Nosso Senhor infligiu sobre a menina uma dura provação, uma estranha doença que parecia não ter cura. No entanto, sua confiança irrestrita em Deus prevaleceu sobre esse mal e ela progrediu rapidamente rumo à santidade. Teresa adotou as flores como símbolo do seu amor pelo Divino Salvador e oferecia as práticas de virtude, sacrifício e mortificação como flores aos pés de Jesus. Aos 15 anos, ingressou no convento carmelita de Lisieux, na França, né? E aqui é preciso dizer que, aos 15 anos, com uma permissão especial do Papa que ela conseguiu, né? Porque ela não foi aceita e ela foi até o Papa para pedir, Papa Leão XIII, que autoriza, né? Muito a contragosto da irmã do Carmelo, que as irmãs, né, a priora, que não queria aceitar a Teresinha lá, mas era o sonho dela. Então, aos 15 anos, ela ingressa no convento carmelita de Lisieux, na França, onde se destacou pela observância rigorosa da regra, ardendo de amor por Deus e depositando nele uma maravilhosa confiança, ardendo de amor por ele. Irmãos, aqui está a marca de Teresinha. Porque ao contrário de Teresa d'Ávila, que tinha arrombos místicos, transverberação, bilocação, levitação e dons e arrombos místicos, Santa Teresinha do Menino Jesus não tem nada disso. Nada disso. Mas as duas são santas de sétima morada. Ora, e o que diferencia uma e outra? O que faz com que elas sejam santa de sétima morada é o amor a Deus. Teresinha, ela ardia, a palavra é clara, Teresinha ardia de amor por Deus, né? Ela queria agradar a Jesus em tudo. Os poemas de Santa Teresinha, aqui nós não temos tempo para destrinchar tudo isso, mas os poemas de Teresinha, os seus escritos, né? Principalmente os manuscritos B, que está lá na História da Sua Alma, que retrata toda a vida de Teresinha cercada dessa presença de amor de Deus em todas as fases. O pequeno espaço de tempo da sua vida aqui nessa terra. Ela que morreu com apenas 24 anos de idade. Antes de morrer, né?
antes de morrer, esse lírio de delicioso perfume, como o Papa Pio X acostumava chamar, revelou sua biografia às superiores em páginas das mais belas, né? Rara beleza. Faleceu em odor de santidade em 30 de setembro de 1897, aos 24 anos. Desde a sua morte, incontáveis graças foram atribuídas à sua intercessão. O Papa Bento XV, em 1921, abriu o processo de sua beatificação. Ela foi declarada beata pelo Papa Pio XI, em 29 de abril de 1923, e canonizada em 17 de maio de 1925. Esta é Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, a doutora da pequena via, que nos ensina, ela mesma que dizia, né, que a sua pequena via é um caminho mais curto para chegar a Deus, porque é o caminho da pequenez, é o caminho de se fazer pequeno, e isso é totalmente o Evangelho de Cristo. Jesus diz, aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. E para entrar é preciso passar pela porta estreita. E quem é grande não consegue passar por uma porta estreita. Só passa por uma porta estreita quem for pequeno. Por isso Teresinha diz, é preciso se fazer pequeno, criança, e se abandonar ao amor de Deus. Um dos passos também da pequena via de Teresinha, que é fantástico, ela diz que nós não podemos ficar demasiadamente tristes. Claro, nós temos que se entristecer com as nossas quedas, mas ela diz que nós não podemos ficar demasiadamente tristes com as nossas quedas, mas olhar para o grande amor que Deus tem por cada um de nós, levantar a cabeça e confiar que Deus nos perdoa, na misericórdia de Deus. Esta é Teresinha. Então hoje, no dia de Santa Teresinha, eu quero pedir a intercessão dela, que ela possa derramar uma chuva de rosas, porque ela mesma prometeu. Ela diz, quando eu for para o céu, eu de lá, eu não descansarei, e eu vou derramar uma chuva de rosas pedindo a conversão de todos os pecadores, né? E ela conseguiu a conversão, né, lá no último momento, nos 45 do segundo tempo, do seu primeiro filho espiritual, o Pranzini, que foi aquele homicida que foi condenado à morte, que não queria saber de conversão, não queria saber de padre, não queria saber de nada. E Teresinha tomou ele como filho espiritual e intercedeu. E diz o relato da vida que Pranzini, quando estava já no último momento para ser degolado, ele pega um crucifixo e ele beija o crucifixo 3 vezes, né? E ele se arrepende, ele declarando o seu amor a Jesus. E Teresinha, quando viu isso, soube dessa notícia, ela logo percebeu que o bom Deus tinha conseguido a salvação para aquele seu primeiro filho espiritual. Então hoje, peçamos a Santa Teresinha a sua intercessão, que ela faça cair sobre a minha vida, sobre a sua vida, uma chuva de rosas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós, e salve Maria Imaculada.